Amém ou não, irmãos? E eu quero que você continue comigo no livro de Salmos, só que você vai agora para o Salmo de número 84. Verso 10. Vocês já me ouviram falar disso. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. A versão está um pouco diferente. Mas vale mais um dia, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. E eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda de ímpios. Não é tremendo? Você sabe que existem decisões que são fáceis, outras não são tanto. Não é? O pastor Wilson faz sucos maravilhosos. Então, às vezes ele faz goiaba com morango, maracujá com limão, faz outro com pera, e se colocar na nossa frente, é difícil escolher qual é o melhor. Como eu gosto muito de maracujá, então se tiver de maracujá, eu vou direto no maracujá. Mas é bom. Agora, se colocar na minha frente jiló, tá? Coloca um pouquinho de jiló, frito na manteiga, delícia, para você. E colocar um estrogonofe, eu sou russo desde criancinha. Quero saber de jiló. Não tenho dificuldade de decidir isso. Você vai me perguntar 10 vezes, eu vou repetir 10 vezes. Só que, fáceis ou difíceis, nós tomamos decisões todo o tempo. Você tomou decisões para vir hoje aqui? Decisões fáceis ou difíceis? Inclusive vencer o seu cansaço, vencer a sua agenda, vencer outros compromissos para você estar aqui. Priorizar esse lugar. Só que eu quero que você entenda uma coisa muito importante quando se trata do reino de Deus. E hoje eu vou ensinar você a fazer uma conta. Eu não sei se você é bom de conta. Se você não é bom de conta, já vai dizendo, Mas eu quero te ajudar a fazer conta. Porque, irmãos, eu sou um cara que eu gosto de pichincha. Onde tem o maior desconto, eu vou. E tem vezes que eu não compro, porque quando você não compra, o desconto ainda é maior ainda. Pegou ou não? Se tem desconto é bom, não comprar dá desconto maior. Né? Eu não sou daqueles caras neuróticos que vai correr por causa de R$1 nos mercados, não. Mas eu gosto de desconto. Depois que eu compro um negócio, eu nem procuro mais saber quanto é que está em outro lugar para não passar raiva. Só que eu quero que você faça uma conta hoje comigo. E a conta está aqui no texto. Mais vale um do que 1000. Gente, do ponto de vista da matemática, não faz sentido nenhum. Vamos combinar? 1 jamais é mais do que 1000. Estamos falando do ponto de vista da matemática, do ponto de vista, né, financeiro, por exemplo. R$1 ou R$1000 tem uma diferença enorme, não tem? Só que o que a Bíblia está dizendo é que quando nós estamos diante de Deus, 1 vale mais do que 1000. E está falando de dias. Tá? O que é dias? É tempo. Tempo é um dos recursos mais preciosos que qualquer pessoa pode ter. Tempo é um dos recursos mais preciosos. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. 1 vale mais que
Me ajuda, vai. Você já me ouviu falar disso. 1 vale mais que? Mas 1000 é 2 anos, 9 meses e 10 dias. Um dia, 24 horas. 1000 dias, 2 anos, 9 meses, 10 dias. 1 vale mais que? Você sabe que tudo que você faz para Deus, na presença de Deus, é melhor do que o que você faz em qualquer outro lugar. A igreja é um lugar maravilhoso, você faz amigos aqui na igreja. A gente se trata como família. Claro que a igreja vai crescendo, a gente às vezes nem conhece tantas pessoas. Nem conhece. Hoje eu estava num comércio, e eu tenho certeza que aquela pessoa me conhece, pela alegria e empolgação que ela me cumprimentou. Mas naquele momento eu não conseguia lembrar. A igreja vai crescendo. Se eu passar por você e não te reconhecer, grita meu nome. Fala assim, renovo! Aí eu já vou saber. A igreja é um lugar muito bom, mas a igreja não é um clube. A igreja não é um clube social, cheio de atividades recreativas. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo nessa terra. Nós, como igreja, somos o corpo vivo de Jesus aqui nessa terra. A igreja não serve aos meus propósitos, a igreja serve aos propósitos de Deus. Amém ou não? Sabe, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas é interessante que Deus pode estar em qualquer lugar. Eu até gosto de fazer essa pergunta, uma pergunta teológica. Talvez quem está assistindo na internet, ou você tenha uma interpretação diferente. Deus está em todos os lugares? Alguém diz sim. Eu prefiro dizer que a onipresença de Deus faz Ele poder estar em qualquer lugar. Não significa que Ele quer. Porque tem lugares que Deus pode observar, mas não tem nada a ver com Deus. Mas olha que interessante, Mateus 18, 20 diz, quando 2 reunirem em nome do Senhor, ali eu estou no meio deles. Não é extraordinário? Um Deus que pode estar em qualquer lugar, decide estar aonde? Na reunião dos irmãos. Olha como é que é poderoso que eu estou falando para você. Por que o inimigo das nossas almas e a nossa carne quer tanto te afastar da comunhão? Porque é na comunhão que Deus está. E onde Deus está, a transformação. Mudança, renovo. Então, irmãos, sozinho em casa você pode até orar. Sozinho em casa você pode até sentir um movimento sobrenatural, um arrepio. Mas é quando a igreja se reúne que a presença de Deus se manifesta. A Bíblia diz, ali estou no meio deles. Ali estou no meio deles. Então, existem alguns princípios que são poderosos nesse Salmo 84, 10. E talvez algumas das coisas que eu vou falar com você te incomode, tomara. Talvez algumas coisas que eu vou falar para você hoje te alfinete, tomara. Talvez algumas coisas que eu vou falar hoje façam você refletir e querer mudar em alguns aspectos da sua vida e do seu relacionamento com Deus, tomara. Que não haja hoje nenhum coração insensível para aquilo que Deus está
falando para a sua igreja. Na presença de Deus, você tem 1000 vezes mais chance. Entendeu a correlação que eu fiz agora? Na presença de Deus, você tem 1000 vezes mais chance. Se um vale mais do que 1000, quando eu estou na presença do Senhor, eu estou ganhando tempo. Cada dia na presença do Senhor está me dando mais tempo. Cada dia na presença do Senhor está me dando mais condições. Então, na presença de Deus, você tem 1000 vezes mais chance de ter sua oração respondida, ter seu sonho realizado, ter direção para o seu caminho, ter alívio para as suas dores, ter alegria. Sabe o que o salmista está querendo ensinar? É que as coisas de Deus devem ser prioridade na nossa vida, irmão. As coisas de Deus devem ser prioridade na nossa vida, amém ou não? Me ajuda, Deus está acima de tudo? Vamos lá, você vai responder com sim ou não, né? Deus está acima de tudo? Vamos lá, está fraco, hein? Tem mais do que 2 pessoas aqui hoje. Tem uma multidão. Deus está acima de tudo? Para quem está lá na internet ouvir. Então, se Deus está acima de tudo, Ele é mais importante do que seu trabalho? O sim foi mais fraco, né? Tomara que não vá diminuindo. Ele é mais importante do que seu trabalho? Do que sua família? Do que seus amigos? Do que seu lazer? Do que seu descanso? Do que seu time de futebol? Do que seu carro? Do que a série Netflix? Do que uma festa? Então Deus é mais importante? Então por que muitas vezes você coloca Deus de lado, trocando Ele por essas coisas? Por quê? Se Ele é mais importante. Sua família, seus amigos, seu lazer, seu descanso, seu time, seu carro, sua série, sua festa, no lugar das coisas de Deus. Sabe, o mais incrível é que Deus não manda você fazer uma escolha. E é isso que eu acho extraordinário de Deus. Deus não está dizendo, olha, deixa isso por isso. Ele está mandando você fazer uma conta. Quanto vale isso? E quanto vale isso? Estar com Deus ou sem Deus? Quanto vale? Aí sempre que você for tentado a deixar as coisas de Deus de lado, por qualquer razão, vale a pena você pensar, qual é o custo de eu deixar de vir ao culto e ir para esse lugar? De eu deixar de fazer as coisas de Deus e para esse lugar? Eu sei que alguns aqui trabalham por escala e a escala termina caindo no domingo. Mas a Bíblia diz que 6 vale mais do que 7. Sabia? 6 vale mais do que 7. E eu quero fazer essa reflexão com você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Vai ficar um pouco mais ácido. Fala assim, ele está calminho, mas vai ficar mais forte. Por que uma pessoa não marca uma festa na hora do trabalho? Mas marca na hora do culto? Por que não pode faltar no trabalho, mas pode faltar no culto? Por que não pode faltar no trabalho, mas pode faltar na escala da igreja? No trabalho, se submete ao chefe, engole sapo, porque está com medo de perder o emprego. Mas na igreja, vai alguém pisar no calo, enfrenta, se rebela e vai embora. Sabe o que o salmista está querendo ensinar?
é que as coisas de Deus, elas são infinitamente mais importantes do que as coisas seculares. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro. E as outras coisas serão acrescentadas. Lucas repete isso, Colossenses diz, pensai nas coisas do alto, Provérbios diz que de madrugada, aqueles que me amam, me buscam. Primeiro, madrugada é primeiro. Salmo 27:4 diz uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa, todos os dias da minha vida. Sabe o que o Salmo vai dizer? Eu prefiro ficar na porta do santuário do que habitar na tenda dos ímpios. Deixa eu falar um negócio para você. Daqui a pouco está chegando outubro de novo. Aí vem essa maldição de Dia das Bruxas. Aí escola vai fazer festinha. E aí vai ter filho de crente, tomara que não, vestido de abóbora. Ou sabe lá do quê? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz, não traga para sua casa nada maldito. É maldito, não traz para sua casa. Você sabia que tem gente que prefere escutar música secular do que louvor? Estou falando de crente! Ah, mas qual é o problema? É pecado? Alguém falou que é pecado? Faz a conta. Um louvor na presença do Senhor? Faz a conta. O ouvido e os olhos são a janela da alma. O que está entrando lá? Você quer ver uma coisa? Se você não ouviu, fica atento. Porque o diabo tem estratégia que é a mesma, só muda de forma. Vai ver o que está acontecendo com as crianças e adolescentes com esse tal de farma-aura. Vai ver. Vai ver. Você não sabe o que é? Procura. Vai ver a dose dopaminérgica que essas crianças e adolescentes estão recebendo, que corresponde ao nível de um vício em drogas. Ah, mas é só uma brincadeirinha do capeta. Não permita que nada maldito chegue dentro da sua casa. Vai ver, pesquisa, se interessa, não dá risada disso não. Tem gente preferindo as coisas do mundo que as coisas de Deus. Faz a conta, irmão. Faz a conta. Ah, porque, olha, domingo vai ter uma festinha de aniversário. Tem lá um salgadinho. Está trocando Jesus por salgadinho? É sério? Está trocando Jesus por salgadinho? Não, mas é a comunhão. Hebreus diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, especialmente no contexto de domingo. O domingo é inegociável para um servo de Deus. Inegociável. Inegociável. Você sabe que todo lugar que a gente vai agora, o comércio está tocando música. Eu estava fazendo algo com a bispa hoje lá em Bom Sucesso. Estava resolvendo algumas coisas para o culto de domingo, entramos numa loja, a música além de alta, era pornográfica.
eu teria vergonha da minha mãe, da minha filha, das irmãs da igreja, escutarem aquilo. Ah, mas é só música. Não é, desculpa. Isso é doutrinamento. É começar a transformar aquilo que deveria ser sagrado, como é o ato conjugal e sexual dentro do casamento, em algo banal. Sem compromisso. Sem compromisso. Desculpa. Eu não quero nem entrar no mérito aqui do que é pecado e que não é pecado. Eu só queria que você cuidasse para não achar que coisa ruim é boa e que coisa boa é ruim. Porque foi assim que o primeiro homem e a primeira mulher perderam a graça da vida eterna. O diabo foi tão esperto com Adão e Eva que vendeu para eles algo que eles já tinham. Você entendeu o que eu falei? O diabo foi tão esperto que vendeu para Adão e Eva. Gente, Adão e Eva estavam assim com Deus, ó, dia a dia, falando com Deus. E estou te dizendo isso para você ficar ligado, porque se eles que andavam com Deus caíram na pegadinha do diabo, você imagina quem não está atento. Mas o que foi que ele vendeu? Se você comer da fruta, que não pode comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal e vai ser como Deus. Estamos falando do capítulo 3. Mas olha Gênesis 2,17. Façamos o homem conforme a nossa imagem, 17, e a nossa semelhança. Gênesis 2,17. Aliás, aqui está, é 1,16, desculpa, gente. 17 já é a ordem de Deus. Vai para 1,16. Vai lá comigo. Continua. Deus fez 2 grandes luminares, maior para governar e o menor. Continua comigo aí, por favor, até achar esse texto que eu perdi aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia. (26), por favor. Nem 6, nem 16, nem 17. Façamos o homem. O homem já era parecido com Deus? Sim ou não? Mas o inimigo, né, falou que eles iriam ser como Deus. Olha o versículo 4 do capítulo 3. A serpente disse para a mulher: certamente não. Deus não falou que ia morrer? Foi o versículo 17 que a gente leu. Continua. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como? Mas eles já não eram como Deus? Entendeu o que o inimigo faz? Cuidado para não achar que o que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Ah, é chato vir na igreja. Já escutei de algumas crianças, de alguns adolescentes. Isso aqui é um lugar de proteção, irmãos. Esse aqui é um lugar de proteção. Saiba disso. Ah, não, eu estava com pena, deixei meu filho dormindo. Você também quer que ele durma o sono eterno? E acorde no juízo para ser julgado por não ter se apresentado com as mãos diante de Deus? Então acorde ele. Não tenha pena não. Porque a vida não vai ter pena. Certo? Ensine o caminho que a criança deve andar. Porque quando crescer não vai se desviar.
Depois que Adão e Eva pecaram, eles ficaram com medo da comunhão com Deus. Interessante. Eles pecaram, ficaram com medo da comunhão. Quando o Senhor se apresenta para uma conversa, o que eles fazem? Correm, se escondem. Aquilo que era bom passou a ser ruim. A comunhão que era boa passou a ser ruim. Olha que coisa diabólica. O lugar da restauração passou a ser o lugar de julgamento na cabeça deles. Muitas pessoas estão desanimando. Elas deixaram de priorizar o Senhor. E o próximo passo é que se Jesus voltar, elas vão ficar. Jesus está voltando. Ei, Jesus está voltando. E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus diz, eu sou a porta. Mas um dia, essa porta vai mas hoje, ainda dá tempo para quem está ouvindo isso.